Algumas pessoas passam a vida inteira sem perceber que Deus já colocou algo especial dentro delas. Não é fama, não é talento comum, é um chamado. Mas existe um detalhe curioso na Bíblia. Antes de Deus ungir alguém publicamente, Ele deixa marcas silenciosas na vida dessa pessoa. Marcas que muitas vezes parecem problemas, lutas ou experiências estranhas que ninguém ao redor entende. E o mais impressionante é que milhões de pessoas estão vivendo essas marcas agora, sem perceber que isso pode ser um sinal de que Deus as escolheu para algo maior. Hoje você vai descobrir 4 sinais surpreendentes de que Deus pode já ter te ungido, mesmo que você ainda não tenha percebido. E o terceiro sinal é tão específico que quando as pessoas descobrem, muitas ficam em silêncio por alguns segundos. Você tem uma inquietação que ninguém consegue explicar, um discernimento que os outros não possuem, um poder para transformar vidas. Isso não é coincidência. Deus escolheu ungir você, e você ainda nem percebeu. Há algo que eu preciso te dizer hoje, e quero que você ouça com o coração aberto, não com defensividade, não com resistência, mas com a humildade de quem realmente deseja conhecer a Deus de verdade, porque o que vamos conversar aqui não é um ataque à sua fé, é um convite ao aprofundamento dela. Quantas vezes você saiu de um culto sentindo um formigamento no peito, lágrimas escorrendo pelo rosto e pensou: o Espírito Santo me tocou esta noite. Quantas vezes a música subiu, a atmosfera ficou carregada de emoção, e você interpretou aquilo como a presença divina? Não estou dizendo que Deus não estava lá. Estou perguntando: você tem certeza de que sabe distinguir entre aquilo que vem de cima e aquilo que vem de dentro? Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia o peso da glória de Deus como poucos, pregava que existe uma diferença gigantesca, enorme, profunda, essencial, entre ser ungido por Deus e ser consciente de que você é ungido. E é essa diferença que vamos explorar agora, porque há pessoas que passam a vida inteira com o selo divino no coração, com marcas que gritam escolhido, apartado, ungido, e ainda assim, nunca souberam disso. Spurgeon ensinava que a maior tragédia não é o pecado que você comete, é a unção que você não reconhece. É viver na pobreza espiritual quando você tem um tesouro escondido em seu próprio peito. É passar por todas as provas, todas as transformações, toda a obra do Espírito, e nunca descobrir que você foi escolhido. Mas sabe o que intriga? A maioria das pessoas associa unção com estardalhaço, com poder manifesto, com sinais visíveis. Você pensa em profeta clamando no deserto. Você pensa em apóstolo realizando milagres. Você pensa em algo que toda a gente vê, que toda a gente reconhece. Mas a verdade, e essa verdade está tecida em cada página da Bíblia, é que as marcas mais profundas da unção divina são as mais sutis, as que você passa ao lado todos os dias, as que você nem sabe que são marcas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Não vou te falar sobre coisas distantes, sobre experiências que você acha que nunca terá. Vou te falar sobre marcas que já estão em você. Marcas que provam que Deus o escolheu, que o separou, que o ungiu com um propósito que ainda está se desdobrando. Marcas que estão tão próximas de você que você olha para elas todo dia e não consegue enxergar. Porque aqui está a verdade que precisamos ouvir. A unção não começa quando você se sente especial. A unção não depende da sua emoção ou da sua fé em um determinado momento. A unção de Deus é anterior a tudo isso. É uma decisão eterna. E ela deixa marcas, marcas reais, marcas que você pode aprender a reconhecer. E quando você começa a reconhecer, quando você abre os olhos para aquilo que Deus já colocou em você, sua vida nunca mais será a mesma. Em 2 Coríntios 1, 21 e 22, Paulo escreve algo que deveria mudar completamente a forma como você se vê. Ora, quem nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é o próprio Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Entende o que ele está dizendo? Que Deus nos ungiu, que nos selou, que colocou um penhor, uma garantia divina, dentro de nós. Isso não é promessa futura, isso é realidade presente. Não é algo que vai acontecer quando você morrer. É algo que está acontecendo agora. Spurgeon costumava dizer que a tragédia dos cristãos comuns é que eles leem a Bíblia
como se as promessas fossem para outra pessoa, como se fossem para os apóstolos, para os mártires, para os heróis da fé, mas nunca para eles mesmos. Nunca para você, sentado aí lendo isso agora, como se você fosse uma exceção, como se você não tivesse direito àquilo que Deus prometeu. Pois bem, essa mentalidade muda hoje. Porque vamos olhar para 4 marcas inconfundíveis da unção divina. 4 sinais que, quando você os vir em você mesmo, você jamais poderá dizer, isso é coincidência. Você jamais poderá afirmar, isso é apenas trabalho duro meu. Porque essas marcas gritam uma só mensagem. Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te ungiu. A primeira dessas marcas é aquela que vou revelar na próxima parte. Mas antes preciso que você entenda algo fundamental. Você nunca enxergará essas marcas se não souber procurar. Você nunca as reconhecerá se não estiver atento. Por isso que tantos vivem na escuridão sobre quem realmente são. Por isso que tantos morrem sem jamais descobrir o propósito para o qual Deus os chamou. Lembrem-se do que diz Salmos 27:8. De ti diz meu coração, buscai-lhe a face. Eu buscarei, Senhor, a tua face. Há uma busca envolvida. Há uma atenção que precisa ser cultivada. Não é preguiça que revela a unção. É vigilância. É estudo. É aquele compromisso profundo de dizer, eu quero saber quem sou realmente diante de Deus. Quando você chega ao ponto de reconhecer que Deus o ungiu, verdadeiramente ungiu, sua vida muda de direção. Não porque você fica melhor que os outros, não porque você fica superior, mas porque você começa a viver com um propósito diferente, com uma responsabilidade diferente, com uma unção que precisa ser administrada, honrada, desenvolvida. Por isso que essa pregação chegou até você, não por acaso. Chegou porque chegou a hora de você despertar, a hora de você parar de viver na superfície e descer às profundidades da sua própria identidade espiritual. A hora de você dizer, sim, eu sou ungido. Sim, eu fui escolhido. E agora vou viver como tal. Se essa mensagem está tocando seu coração neste momento, se você sente que essa verdade precisa estar em sua vida, inscreva-se no canal agora. Cada semana, trazemos pregações que vão direto ao coração daquilo que você realmente é. Pregações que não o enganam com falsas esperanças, mas que o despertam para a realidade de quem você é em Cristo. Clique no sino e não perca nenhuma delas. E para aprofundar ainda mais essa revelação, temos algo especial preparado para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de descoberta real, onde você vai aprender a reconhecer a voz de Deus em sua vida, a entender as marcas de sua unção, a cultivar uma intimidade que transforma. Vai lá e confira. Existe algo que acontece dentro de você que você nunca conseguiu explicar completamente para ninguém. É um incômodo, uma inquietação, uma espécie de sede que nenhuma coisa deste mundo consegue satisfazer. Você buscou em muitos lugares. Buscou em prazeres, em conquistas, em relacionamentos, em reconhecimento, mas aquela sede permanecia. Aquela voz sussurrante que dizia, há algo mais, há algo para o qual você foi feito. Deixe-me ser claro, isso não é ansiedade, não é depressão, não é falta de gratidão. Isso é a primeira marca inconfundível da unção divina. É quando Deus coloca dentro de você uma inquietação santa, uma insatisfação proposital, uma sede que só Ele pode saciar. Porque veja bem, se você fosse uma pessoa comum, desungida, seu coração estaria satisfeito com as coisas comuns. Um bom emprego preencheria você. Um relacionamento amoroso preencheria você. Uma casa confortável preencheria você. E tudo bem. Existem pessoas assim. Pessoas que vivem uma vida plena com as coisas que o mundo oferece. Não há nada de errado nisso. Mas você é diferente. Porque dentro de você há uma voz que nunca dorme, que nunca para de sussurrar. Você foi feito para algo maior. Essa voz te puxa para a oração quando você quer só descansar. Essa voz te faz questionar quando você quer aceitar. Essa voz te desconforta quando todo mundo ao seu redor parece estar satisfeito. E você já pensou que era estranho.
Você já sentiu que era o único diferente naquela festa, enquanto todos riam, enquanto você pensava, por que sinto que deveria estar em outro lugar? Eclesiastes 3:11 diz algo profundo. Tudo ele fez apropriado ao seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Eternidade. Deus colocou a eternidade no seu coração. Isso significa que você nunca vai ficar completamente satisfeito com as coisas temporais, porque há algo eterno sendo gravado na sua alma. Há uma marca divina sussurrando que você foi feito para coisas que duram para sempre. E essa marca, ela é incômoda, mas é bela, porque é a prova de que Deus te separou, que Deus respirou diferente sobre sua vida, que Deus plantou em você um propósito que transcende o comum, que você não é um acidente cósmico, você é um projeto de Deus. Pense nas pessoas na Bíblia que foram genuinamente ungidas. Moisés, ele estava pastoreando ovelhas, vivendo uma vida tranquila no deserto, longe de tudo, esquecido. E de repente, aquela voz veio. Aquela inquietação divina tomou conta dele. Ele tentou resistir. Disse para Deus, não posso fazer isso, sou gago, não sou eloquente. Mas a marca já estava ali. Aquela insatisfação, aquela sede, aquela sensação de que havia algo maior o chamando. O mesmo com Jeremias, aquele menino que dizia, ah, Senhor, eu não sei falar, pois sou criança. Mas Deus disse, você foi predestinado antes do nascimento. E Jeremias passou a vida inteira com aquela inquietação santa, aquela sede de cumprir o propósito divino, mesmo quando era difícil, mesmo quando era doloroso, mesmo quando aquela inquietação o levava a enfrentar a rejeição de toda uma nação. E Davi, imagine só, ele era o menor dos filhos. Ninguém acreditava que ele teria alguma importância. Seus irmãos eram fortes, seus irmãos eram guerreiros, mas havia uma marca dentro dele. Uma unção que o fazia cantar diferente, que o fazia pensar diferente, que o fazia sentir a presença de Deus de um jeito que ninguém ao seu redor conseguia descrever. Você reconhece isso em você? Aquela sensação de não pertencer completamente a nenhum lugar? De olhar para as preocupações das pessoas ao seu redor e pensar, elas não estão vendo o que eu estou vendo? De ter uma fome espiritual que nenhuma comida física consegue satisfazer? De acordar às 3 da manhã com uma urgência de orar, de buscar Deus, sem saber exatamente por quê? Isso é marca de unção. Isso é sinal de escolha divina. Isso é Deus dizendo através de cada fibra do seu ser, você foi separado para mim, porque a unção não vem sem propósito. Deus não coloca aquela sede em você para lhe causar frustração. Ele coloca para lhe apontar na direção certa, para lhe separar do superficial, para lhe preparar para algo que ainda está por vir. E aquela inquietação que você sente desde pequeno, aquela que seus pais talvez não compreendessem, aquela que levou você a questionar tudo, a buscar mais, a nunca se conformar, essa é a marca que diz, você foi escolhido, você é diferente, você foi apartado. Romanos 12:2 nos fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela voz dentro de você que diz não se conforme, aquela que o puxa para cima quando todos puxam para baixo, aquela que o desconforta quando deveria estar satisfeito, essa é a primeira marca. É aquela inquietação santa, aquele incômodo profundo que te recusa ser comum, que te recusa viver só para prazeres imediatos, que te faz acordar com um propósito queimando em seu peito, mesmo quando você não sabe explicar qual é esse propósito. E aqui está a coisa mais importante. Você não criou essa marca. Você não a conquistou com trabalho. Você não a merecia. Ela foi colocada em você por Deus. E isso significa que não é responsabilidade sua criá-la. É sua responsabilidade reconhecê-la. E quando você reconhece, tudo muda. Tudo faz sentido. A segunda marca é ainda mais reveladora. Porque enquanto a primeira marca te separa do mundo, a segunda marca te liga a um propósito específico. E você verá que essa marca já está operando na sua vida há muito tempo. Você só não sabia o que era. Há algo que acontece com você que talvez ninguém mais ao seu redor compreenda completamente. Você entra em um lugar e sente algo. Você conhece uma pessoa e, sem motivo aparente, há uma voz dentro de você que sussurra um aviso ou uma confirmação.
Você lê um versículo aleatoriamente e ele fala especificamente sobre aquilo que você estava pensando naquele exato momento. Você ora por alguém que você nem sabia que precisava de oração e depois descobre que aquela pessoa estava passando pela situação exata que você orou. Essas não são coincidências, essas são marcas. E essa é a segunda marca inconfundível da unção divina, o discernimento espiritual aumentado. A capacidade de sentir, de perceber, de captar coisas que estão além daquilo que os seus olhos físicos conseguem ver. Porque veja bem, nem toda pessoa possui isso. Há pessoas que andam por aí sem notar nada ao seu redor. Alguém pode estar aos prantos e essa pessoa passa direto sem captar absolutamente nada. Há pessoas que entram em um ambiente cheio de trevas espirituais e não sentem nada. Há pessoas que conversam com alguém mentindo flagrantemente e acreditam em cada palavra. Mas você sente. Há um discernimento que opera dentro de você constantemente, como se você tivesse um radar espiritual ligado 24 horas por dia. E muitas vezes você não sabe explicar por que sente aquilo. Você não tem prova, você não tem evidência, mas há algo dentro de você que grita: algo aqui não está certo, ou essa pessoa está sendo honesta, ou Deus está se movendo nesse lugar. E quantas vezes você ignorou esse sentimento? Quantas vezes você pensou, isso é só minha mente, ou isso é paranoia minha? E depois, semanas ou meses depois, você descobriu que estava certo, que aquele aviso que você recebeu espiritualmente era exato, que aquela pessoa que você discerniu que estava mentindo realmente estava. Isso não é coincidência, isso é marca de unção. É o Espírito Santo operando através de você, aumentando sua capacidade de perceber além do natural. É Deus colocando seus óculos em seus olhos espirituais e dizendo: veja como eu vejo. Hebreus 5,14 fala algo que deveria mudar sua perspectiva completamente. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, para os que estão aptos a compreender, aos que têm o uso de seus sentidos exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Discernir, exercitar seus sentidos espirituais para perceber o bem e o mal. Essa é uma habilidade que Deus coloca nas pessoas ungidas. E como você desenvolve isso? Através da intimidade com Deus. Quanto mais perto você fica dele, melhor você começa a conhecer sua voz. Quanto mais você estuda a sua palavra, mais você consegue identificar o que é certo e o que é errado. Quanto mais você ora, mais aquele discernimento se aguça, até que chega um ponto em que você não consegue mais ignorar aquela voz interior. Ela ecoa demais, ela é muito clara, ela é inconfundível. Pense nas pessoas que foram verdadeiramente ungidas para servir a Deus. Pedro teve uma visão que mudou completamente sua compreensão sobre quem poderia ser salvo. Paulo, no caminho para Damasco, recebeu uma revelação tão poderosa que sua vida foi completamente transformada. Felipe foi levado pelo Espírito a encontrar um eunuco que precisava ouvir a palavra. Não eram coincidências, eram marcas de unção. Era Deus falando de forma clara, inequívoca, através do seu Espírito. E isso é algo que você já experimentou, não é? Aquele momento em que você soube que deveria chamar alguém. Soube, sem razão lógica. Soube, e quando ligou, essa pessoa estava passando por um inferno e precisava exatamente daquilo que você tinha a oferecer. Aquele momento em que você evitou algo porque teve uma sensação ruim e depois descobriu que aquilo teria sido um desastre. Aquele momento em que você recebeu uma impressão divina tão clara que não conseguiu ignorar, mesmo que ela fosse contrária ao que seu bom senso dizia. Isso é unção. Isso é marca de escolha divina. Isso é Deus operando através de você e dizendo ao mundo: este é meu filho, esta é minha filha, ele foi separado para mim. 1 João 2,20 diz: mas vós tendes a unção daquele que é santo, e conheceis todas as coisas. Conheceis todas as coisas. Não literalmente, claro. Não é como se você fosse onisciente, mas há um conhecimento espiritual que vem da unção. Há uma capacidade de perceber verdades que estão além da compreensão meramente intelectual. Há uma sabedoria que vem de cima, que opera através de você. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Esse discernimento é tanto uma bênção
quanto uma responsabilidade. Porque uma vez que você começar a reconhecer essas impressões divinas, uma vez que você começar a ouvir essa voz com clareza, você não pode mais fingir que não ouve. Você não pode mais dizer, não sabia. Porque Deus confiou a você seu espírito. E com essa confiança vem a responsabilidade de agir conforme o que você percebe. Se você sente que alguém está em pecado, tem que buscar conversá-lo com amor. Se você percebe que algo é obra das trevas, tem que se afastar. Se você recebe uma impressão para orar por alguém, tem que obedecer. Porque aquele discernimento não foi dado para você ficar quieto. Foi dado para você agir, para você ser instrumento de Deus naquele momento específico. E essa segunda marca, ela já está operando em você há muito tempo. Você pode não ter chamado isso de unção, pode ter chamado de intuição, de instinto, de sexto sentido, de impressão divina. Mas a verdade é que é Deus falando, é o Espírito Santo abrindo seus olhos espirituais. É a marca de que você foi escolhido para mais do que simplesmente viver uma vida ordinária. A terceira marca é onde as coisas começam a ficar ainda mais específicas, porque enquanto as duas primeiras marcas falam sobre como você se sente e como você percebe, a terceira marca diz respeito àquilo que você consegue fazer, àquilo que flui de você de forma natural, mesmo quando você não está tentando, àquilo que Deus colocou em suas mãos. Tem algo que você consegue fazer que outras pessoas simplesmente não conseguem. Não é arrogância dizer isso, é apenas reconhecer a realidade. Você abre a boca e pessoas choram. Você ora por alguém e aquela pessoa sente uma mudança interior profunda. Você oferece uma palavra e de repente aquela pessoa consegue enxergar sua vida com clareza que não tinha antes. Você entra em um ambiente e há uma transformação na atmosfera. Pessoas que estavam deprimidas começam a ter esperança. Pessoas que estavam cegas começam a enxergar. Pessoas que estavam perdidas encontram direção. Isso não é carisma. Não é manipulação emocional. Não é simplesmente você sendo uma pessoa legal e agradável. Isso é a terceira marca inconfundível da unção divina. Você tem capacidade de impacto transformador nas vidas das pessoas. Há uma unção operando através de você que toca, que muda, que transforma. E deixe-me ser honesto com você. Muita gente não reconhece isso em si mesmo porque passam a vida esperando uma confirmação externa. Esperam alguém vir e dizer, você tem um dom. Esperam que a igreja reconheça e diga, você é ungido. Esperam uma profecia que diga, Deus está te separando para isso. Mas a verdade é que essas marcas já estão operando todos os dias. Você só não as chama pelo nome certo. Pense comigo. Quantas vezes você conversou com alguém sobre um problema que aquela pessoa tinha e de repente aquela pessoa começou a enxergar a solução? Você não deu conselhos sofisticados, você simplesmente falou do coração e funcionou. Porque não foi sua sabedoria que saiu pela sua boca, foi a sabedoria de Deus. Quantas vezes você orou por alguém e aquela pessoa foi curada? Quantas vezes você ofereceu uma palavra de encorajamento e aquela pessoa decidiu não cometer aquele suicídio que estava planejando? Quantas vezes você apresentou Jesus para alguém e aquela pessoa realmente entregou o coração? Quantas vezes você simplesmente foi honesto, foi autêntico, foi você mesmo e aquela pessoa viu Deus operando através de você? Essas são marcas. Isso é unção operando. Isso é Deus operando através de você e dizendo aos que estão próximos, vejam como eu sou, vejam meu amor, vejam minha compaixão, vejam minha transformação acontecendo através desta pessoa. João 15:16 diz algo que deveria queimar em seu coração. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Escolhido, designado, para dar fruto, e não qualquer fruto. Fruto que permanece. Fruto que muda pessoas para sempre. Isso é marca de unção. Porque veja bem, nem toda pessoa consegue fazer isso. Há pessoas que conversam e as pessoas saem piores de como entraram. Há pessoas que abrem a boca e semeiam desânimo. Há pessoas que sua presença não muda nada. Mas você é diferente. Porque há algo operando através de você que é maior do que você mesmo.
Pense nas pessoas na Bíblia que foram verdadeiramente ungidas, não apenas chamadas, ungidas. Eliseu tinha uma unção tão poderosa que até depois que morreu, quando colocaram um corpo morto em seu túmulo, aquele corpo ressuscitou quando tocou seus ossos. Jonás tinha uma unção tão poderosa que pregou arrependimento para uma cidade pagã inteira, e aquela cidade se arrependeu em massa. Esther tinha uma unção tão poderosa que conseguiu salvar todo o seu povo através de sua influência sobre o rei. Isso não era capacidade humana, era unção divina, era marca de escolha de Deus. E o mesmo está operando em você. A questão é, você vai reconhecer? Vai começar a administrar essa unção com seriedade? Porque essa é a marca que exige mais responsabilidade. Porque você percebe agora que não é só você vivendo sua vida. Há vidas dependendo do fato de você estar conectado com Deus. Há pessoas que foram salvas porque você estava no lugar certo, na hora certa. Há pessoas que não cometeram suicídio porque você orou. Há pessoas que saíram dos vícios porque você ofereceu esperança. Há pessoas que conhecem Jesus porque você não ficou em silêncio. E essa é uma responsabilidade que alguns não conseguem lidar, porque significa que você não pode viver egoisticamente. Significa que você não pode ignorar o chamado. Significa que você precisa estar sempre conectado com Deus, sempre buscando saber qual é a vontade dele, sempre pronto para ser instrumento nas mãos dele. 1 Pedro 4:10 fala: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Administre. Isso é uma palavra poderosa. Significa que você não é o dono do dom. Significa que você é um gerente. Você recebeu de Deus e precisa usar para o bem de outros. Precisa usar com sabedoria. Precisa usar com propósito. E aqui está algo que você precisa entender. Essa terceira marca não é para você ficar orgulhoso. Não é para você pensar, sou especial. É para você ficar humilde. Porque você não criou essa capacidade. Você não trabalhou para desenvolvê-la. Ela foi colocada em você por Deus. E se amanhã Deus decidir remover, Ele remove. Porque você é apenas um instrumento. Mas enquanto você tem, você precisa usar. Precisa reconhecer. Precisa administrar com sabedoria. Precisa orar constantemente dizendo: Deus, usa esse dom para transformar vidas. Usa esse dom para a tua glória. Porque existe uma quarta marca. E essa marca é talvez a mais profunda de todas. É aquela que une as três primeiras marcas em uma realidade unificada. É aquela que prova de forma inequívoca que você não é comum, que você foi separado, que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. E essa marca é tão característica, tão única, e quando você a reconhecer em sua própria vida, você não vai conseguir mais negar quem você realmente é. A quarta marca é a mais profunda de todas. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 revela isso com clareza absoluta. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sua inquietação santa, seu discernimento, seu poder transformador, tudo prova que você não é acidental. Você é predestinado, você é ungido, você é marca de Deus. Essa quarta marca une tudo. Porque agora você compreende que sua vida não é uma série de eventos aleatórios. É um propósito divino se desdobrando. É Deus dizendo através de cada fibra do seu ser: eu te escolhi antes do tempo. Eu te separei. Eu te ungir para uma missão que ainda está se revelando. Obrigado por ter acompanhado essa pregação até aqui. Sua vida está mudando neste exato momento porque você está começando a enxergar a verdade sobre quem você realmente é. Inscreva-se no canal agora, deixe seu curtir, comente qual marca você mais se identificou e continue assistindo aos próximos vídeos que vão revelar ainda mais sobre quem você é em Deus. E não esqueça, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado abaixo. Use-o para consolidar essa revelação em sua vida de forma prática. Você foi ungido. Agora, viva como tal,